Então, pessoal, saudações de nova democracia, fazendo um vídeo aqui inspirado em dois artigos que estão no Revista Cidade Sol sobre os equívocos de Jones Manuel. Então, estudando os trabalhos do camarada, a gente vê o seguinte: o primeiro erro, mas que eu acho bastante grave, tudo marxismo, nada é revisionismo. Então, o Jones habitualmente não repudia nem Kautsky nem Bernstein como revisionistas, não é? Então, o que eu verifiquei é que, a partir do momento da juventude que Jones conhece o Fidel Castro e também o chavismo, né, o Chaves da Venezuela, ele se aproxima primeiro do PSTU, depois do PT, e ele se mantém na sua trajetória nessa franja ali do oportunismo do PT. Então, por exemplo, eu fui pesquisar no blog dele um material sobre Cuba, a bibliografia era toda dos blogs da esquerda governista, Revista Ópera, 247. Então, ele se baseia, para falar de Cuba, num artigo de Peter Keegan. Então, o Peter Keegan acredita, nesse artigo, que Cuba é socialista, construiu o socialismo, não o capitalismo de Estado, que é o postulado com o qual nós maoístas trabalhamos. De que não houve socialismo, nunca, desde 56, a União Soviética colocou Cuba numa situação de colônia e capitalismo de Estado. E na divisão internacional do trabalho socialista, ela ficou vendendo produtos agrícolas com monocultura açucareira igual está até hoje. Então, Jones fala que existiria uma explosão de democracia nas bases. Não, o que eu vejo pesquisando é o seguinte: nas bases em Cuba, as eleições são mais consultivas do que deliberativas. As deliberações, elas refluem para a camarilha dos Castro lá, que é khrushchevista, que é fortemente caudilista, quer dizer, tem muito de sobrevivência de uma ditadura ao estilo sul-americano. Então acabaram trocando Bautista por outro, um caudilho Batista por caudilho Fidel. Essa tradição dos ditadores latino-americanos, dos Césares, do Napoleão acima dos partidos. Então, o partido lá que é gerenciado pelo grupo de Castro, ele está acima da Constituição. Então, em linhas gerais, podemos dizer que Cuba é uma ditadura de uma burguesia no Estado. Quer dizer, as empresas estatais, na prática, elas estão gerenciadas por militares e por empresários ligados por laços familiares ou de amizade à família Castro. E na prática, há um comportamento de burguesia desses empresários, que eles demitem quem eles querem e eles buscam efetivamente o lucro. Ultimamente, eu estou fazendo um livro sobre Cuba, por isso estou aparecendo um pouco aqui. O que eu verifico é o seguinte: existe a forte queixa, né, que movimentou Cuba ali em 11 de julho, que está fazendo 3 anos, 11 de julho de 2021, de que investe-se em hotéis, mesmo não havendo moradia para o povo, e a educação, a saúde tem entrado num processo de sucateamento cada vez mais grave. Então, a conclusão dos artigos é no sentido de que Jones mistura Lenin com delírios de Marini. Então, Jones pega algumas coisas de Lenin e mistura com o trotskismo da teoria da dependência. Então, na prática, o pensamento do professor Jones é um ecletismo, não é marxismo, é ecletismo de tintas marxistas, de linguagem marxista, né? Então, por um lado tem o Trotsky, que é anti-leninista, do outro lado tem o Chávez, que também é anti-marxista-leninista, e ele oscila um pouco nesses polos, e eu também noto que o Neil Dorix tende também a oscilar entre esses polos, né? As múltiplas variantes do trotskismo, as múltiplas variantes do bolivarianismo. E em Cuba não se fez nem a crítica do foquismo, já se passou para o bolivarianismo. Então, no meu livro eu investigo essas questões. Então, vou seguir adiante aqui. O que eu percebo que não é leninismo mesmo, Jones? Essa teoria da dependência acaba que é a teoria do leninismo, do teoria do imperialismo do Lenin, que passa por
mudança de vocabulário ali, de eufemismos, de novos vocabulários, mas termina mais a atrapalhar do que ajudar. Então, por exemplo, o conceito de dependente, de semicolonial, é substituído por dependente, como se dependente fosse um estágio mais avançado no sentido da independência, e isso não está posto ali no Lênin. Tem só uma passagem que ele fala que a Argentina é dependente, não semicolonial, mas eu creio que esse momento não equivale mesmo, ele não traça essa nova categoria. É praticamente a mesma coisa. A Argentina é uma colônia comercial da Inglaterra, é semicolônia. Então ali ele fez uma observação, estaria num estágio diferente, aí eles interpretam como sendo uma deixa ali para imaginar que é um estágio mais evoluído, mais independente, mas não. Eu creio que isso só confunde essa postura dos revisionistas aí, dos trotskistas. É bastante curioso deslindar isso, não está fácil meu livro sobre Cuba, porque o que acontece? A partir de 56, sobe um novo grupo ali depois do golpe de Moscou, sobe os revisionistas contra o grupo leninista do PC dirigido pelo Stalin, e não há uma volta do trotskismo na União Soviética, não. Mas em Cuba, o trotskismo floresce, associado à linha soviética, que é bastante curioso. Agora, o que o Castro de fato exige é um alinhamento com suas políticas. Aí sim aceitaria esse trotskismo. Então, nunca há uma oposição legal e, de fato, até as menores decisões são submetidas ao Castro, não segundo Debré. Debré e outras fontes apontam para isso. Então, cita-se Florestan. Florestan, por exemplo, está muito ligado ao ecletismo de linguagem marxista também. O livro dele sobre Cuba é mera repetição da propaganda do revisionismo cubano. Agora, a Havana Bambirra avançou. Eu achei que ela pelo menos viu que a teoria foquista era uma facilitação. Ela escreveu assim, amedrontada, com o pseudônimo de Cléia Silva, mas ela verificou que a teoria do foquismo era uma concepção teórica que matava. Perigosa, pois leva a uma facilitação e ela acaba levando à morte muitos companheiros. Mas ela não rompeu com esse revisionismo cubano, ela acredita que foi construído um socialismo ali e ela prossegue nessa linha do trotskismo da TMD e se associa ao revisionismo de linha soviética cubana, que é bastante curioso, né? Mas pelo menos ela critica Debré. Ela conta num documentário recente, se vocês quiserem eu coloco aqui nos comentários, que nunca o livro dela foi editado em Cuba. O livro dela, então, pelo menos, faz algumas distinções, né? Ela percebe que o Martí, que eles seguem, é um liberal que é contra a luta de classes e não tem como a gente conciliar ele com o marxismo-leninismo devido a esse ponto aí. Tá bom? Então, eu noto assim que tem muito mais coisas a se dizer do Jones Manuel, como o camarada Fragoso disse agora, algumas verdades, mas tem muito mais. Um ponto que fica evidente que ele não é leninista, ele não é confiável, é quando há um conflito, ele sofre uma ameaça de expulsão ali no PCB revisionista, ele simplesmente vaza documentos internos, colocando em risco todo mundo. Então, eu acho que um leninista jamais poderia fazer isso ali, então ele se coloca como alguém realmente nessa linha do Napoleão acima dos partidos, tipo Fidel mesmo. Tá bom? Tchau.